Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a missionária Nilda. Quero aqui nessa noite deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Noite de terça-feira. Aleluia, a qual o Senhor nos dá a mensagem, se encontra no livro de Jeremias 43. Aleluia, Deus. Pedindo a você que não se esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Quero agradecer a Deus por cada inscrito. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus nessa noite. Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo, aleluia, a esta família que cada dia vai crescendo mais para a glória do nome do Senhor. Que nessa noite eu tenho uma mensagem para o teu coração, a qual o Senhor nos dá. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela é forte, verdadeira. A palavra do Senhor, ela é fiel para com as nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor nessa noite se encontra no livro de Jeremias 43, onde se diz: Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Aleluia. Capítulo 43, versículo 1 em diante diz: E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo que todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que fora todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Coreá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, que tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito, para lá peregrinares. Baruque, filho de Nerias, e que te incita contra nós, para que nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Caréa, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem todo o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Coreá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para onde havia sido lançado, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixaram Nebuzaradão, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Amém? Aleluia. Nessa noite o Senhor nos dá uma mensagem muito forte para os nossos corações, a qual muitas vezes não entendemos porque passamos por tantas lutas, porque tantas decepções, muitas coisas vêm a acontecer e muitas vezes nós dizemos, mas Senhor, eu não estou na tua presença. Deus, mas eu não estou na tua casa, por que eu estou passando por isso? E muitas vezes também pessoas vêm até nós e dizem, mas você não é crente? Por que está passando por essa situação? E aqui a palavra do Senhor fala que o próprio Jeremias, ele foi levado para o Egito. Ele não queria, mas ele foi obrigado. Por quê? Por causa do povo. Aleluia, Deus havia levantado Jeremias para aconselhar, para profetizar, para ajudar aquele povo. Mas aquele povo não queria ouvir a voz de Deus. Aquele povo não obedecia o que Jeremias dizia. Jeremias continuava orando, profetizando, mas o povo era um povo rebelde. Aquele povo era um povo que não queria dar ouvido à voz do Senhor. Jeremias orava, Jeremias chorava, Jeremias lutava por aquele povo, ele amava aquele povo. Mas aquele povo, aleluia, não queria um conserto com Deus. A Bíblia fala que Jeremias, acabando de anunciar que o povo não fosse para o Egito, que não era o tempo, não era a hora, porque tudo tem a hora e o momento de Deus. Quando passamos a servir a Jesus, aleluia, não mais vivemos, mas quem vive em nós é Cristo. Não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade daquele que nos enviou. Então aquele povo era um povo que estava ali para obedecer, mas eles não queriam. Então Jeremias anunciou que aquele povo não fosse para o Egito,
que aquele povo não saísse, que aquele povo ia pagar um preço, não era hora. Deus não estava falando para o povo ir, o povo era para ficar ali. Jeremias disse para aquele povo, não vá, não é momento, Deus não está nesse negócio. E eles deixaram de ouvir a voz de Jeremias para ouvir a voz dos outros falsos profetas. Aleluia. Então a Bíblia fala que Jeremias anuncia a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, que foram todas aquelas palavras. E aí vem Azarias, que é o filho de Osaías, e Joanã, filho de Coreá, e todos os homens soberbos. Aí já entra a soberba. Aí entra aqueles homens e volta e diz para aquele povo, olha, Jeremias está mentindo. Não escuta o que Jeremias está falando, não. Jeremias quer que vocês fiquem, mas Deus quer que nós vai. Quem está mandando é Deus. E ali aquele povo começou a ouvir a voz daqueles homens. Por quê? Porque é muito mais fácil você ouvir o que te agrada. É muito mais fácil você ouvir a carne do que ouvir o Espírito. É muito mais fácil você ouvir o que as pessoas dizem do que ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre a voz de Deus vai ser do teu agrado. Porque nem sempre a voz de Deus vai ser o que você quer, aleluia. Sempre vai ser contrário àquilo que você quer. Então aquele povo decide ouvir a voz daqueles homens, homens soberbos. E os homens dizem assim a Jeremias, tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para lá peregrinar. Então aquele povo queria ir para o Egito, peregrinar no Egito. Mas Deus não tinha mandado aquele povo ir. Deus usou Jeremias ali por várias vezes para dizer para aquele povo, fique. Deus não quer que vocês vá para lá, vocês vão sofrer, vocês vão pagar o preço. Quantas vezes Deus está falando comigo e com você, não vá, não é hora, não é o momento. Mas muitas vezes nós desobedecemos a voz de Deus e pagamos um preço e muitas vezes ainda culpamos Deus pela nossa desobediência. Será que era tempo? Será que era a vontade de Deus? Será que Deus estava nesse negócio? Será que tudo que pedimos a Deus? Mas será que na verdade é o que Deus quer? O Senhor disse, as minhas palavras estiverem em vós e as tuas palavras estiverem em mim, pede o que quiseres. Mas será que estamos em Deus mesmo? Aleluia, aquele povo, aleluia, era um povo duro, um povo rebelde, mas o Senhor sempre estava ali com as mãos estendidas com aquele povo. Tanto é que Deus sempre estava usando o profeta Jeremias para falar com aquele povo. Tanto é que Jeremias foi apelidado de profeta chorão, de tanto que ele chorava, de tanto que ele pagava o preço por aquele povo, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo preferia ouvir aquilo que agradava a eles. E muitas vezes ainda tem pessoas desse jeito. Tem pessoas que quando você está profetizando bênção, você é tudo na vida dele. Você é mãe, você é pai, te chama até de mãe. Mas quando você começa a ser duro, quando você começa a falar a verdade, aí agora você não presta mais. Aí agora te chama até endemoniado. Aí te chama até de que não é Deus mais que está te usando. Aí quem já está te usando é o diabo. Como pode? Daqui a pouco era Deus que me usava, agora quem está me usando é o diabo. Como pode ser isso? Quantas vezes Jeremias foi acusado? Quantas vezes Jeremias foi oprimido? Principalmente pelo aquele povo. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que muitas vezes os nossos inimigos são os próprios de casa. Os próprios inimigos de Jeremias ali não eram nem os de fora, eram os próprios ali que ele orava, que ele clamava, que ele buscava. Eram os próprios inimigos de Jeremias, eram aqueles a qual ele pagava um preço. Quantas vezes você está orando pela pessoa, do nada ela se levanta contra a tua vida e quer até te matar? Aleluia, por quê? Porque são um povo duro, um povo rebelde. Aleluia, é um povo que não quer ouvir a voz de Deus. Mas Jeremias, ele não desistiu daquele povo. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Baruque, filho de Nerias, que te incita contra nós. Então eles disseram que tinha alguém que estava incitando Jeremias contra eles, que Jeremias estava contra eles, ou seja, que Jeremias não queria o bem deles. Aleluia, mas tudo que Jeremias queria é que aquele povo ouvisse a voz de Deus. Tudo que Jeremias queria é que aquele povo obedecesse para que eles vissem bem. Aleluia. Então, Baruque fala que, aleluia, que Jeremias é incitado contra eles para os entregar nas mãos dos caldeus.
para eles nos matarem ou para nos transportar para a Babilônia. Então, houve uma confusão ali. E eles achavam que o que Jeremias estava falando era errado. Que certo era o que o outro estava falando. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele tem as maneiras de trabalhar. Às vezes dói, às vezes a palavra que falamos machuca. Aleluia, Deus, mas é para o bem. É para fortalecimento espiritual. Aleluia, Jesus. Mas tem pessoas que estão acostumadas a ouvir somente vitória, vitória, vitória. Quando você começa a pregar uma palavra dura. Quando você começa a pregar uma palavra de correção. Quando você começa a falar a verdade, ela não gosta. Ela te xinga, ela te maltrata, até te chama de demoniado. Aleluia, porque você falou a verdade, porque você está falando o que Deus manda. Aleluia, profeta não é aquele que fala o que as pessoas querem. Profeta é aquele que fala o que Deus manda, doa quem doer. Ou ouça ou deixa de ouvir. Era o que Deus mandava os profetas dizer. Que esse povo ouça o que deixa de ouvir. Porque são casas rebeldes, mas pregue a minha palavra. Fale, aleluia, o que eu estou mandando, não tema. Essa era a mensagem que Deus mandava aqueles profetas dizer. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala no versículo 4, não obedeceu, pois Joanã, filho de Coreá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Eles nenhum quiseram obedecer. Ali Deus, ele enviava Jeremias para falar com o príncipe. Até com o profeta ali, Jeremias já falou. E Deus sempre estava usando Jeremias para falar com este povo, mas o povo não quiseram ouvir a voz de Deus. Aleluia, a Bíblia fala no versículo 5, antes tomou Joanã, filho de Coreá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para onde havia sido lançado com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixaram Nebuzaradão, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. Aí Jeremias estava no meio desse povo. Aleluia, aleluia, este povo vai para o Egito, é levado ao Egito, aquele povo é enganado, aleluia, ir para o Egito, e Jeremias acaba indo junto. Jeremias era um daquele que ele estava onde o povo estava. Jeremias, ele deixava palácio, ele deixava mesa farta para estar junto com o povo. Jeremias era aquele profeta humilde, aquele profeta que obedecia à voz de Deus, que queria ficar perto do povo, mesmo o povo desobediente, mas Jeremias amava o povo, Jeremias estava orando pelo povo, Jeremias estava pagando o preço pelo povo. Aleluia, Jesus, mas aquele povo não queria ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim, Jeremias foi enviado. Aleluia, versículo 7 diz, entraram na terra do Egito porque não obedeceu à voz do Senhor e vieram a Táfnis. Então, aquele povo entrou no Egito porque não obedeceu à voz do Senhor. Tem pessoas que saíram do Egito, aleluia, mas o Egito está dentro dele. Tem pessoas que estão entrando por caminhos errados porque não deu ouvido à voz do Senhor. Deus está falando, vai por aqui. Ele, não, eu vou por aqui que é mais fácil. Deus está te falando, eu quero você na estrada estreita, e você está dizendo, não, mas eu vou pela larga, não faz mal não. Ah, mas Deus também está aqui. Aleluia, e aquele povo se enganou. E Jeremias acabou entrando na terra com aquele povo e sendo escravo naquela terra junto com aquele povo. Por causa da desobediência do povo. Aleluia, mas como pode ser isso, irmã? Jeremias não era profeta, por que ele foi? Por conta do povo. Jeremias não queria deixar o povo, Jeremias foi enviado para levar a palavra para o povo. E quando o povo desobedece, que o povo vai, Jeremias acaba indo também. Quantas vezes eu e você está no deserto, não é por causa de nós, mas por causa do povo. Quantas vezes passamos por luta, não por causa de nós, mas por causa do povo, por causa de alguém que é rebelde, por causa de alguém que não quer ouvir a voz do Senhor, e Jeremias foi um desses. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala no capítulo 43, o versículo 1 ao 3, diz,
Joanã e seu pequeno bando foram a Jeremias a fim de buscar a aprovação de Deus para o seu plano de ir para o Egito, não para buscar a direção dele. Este é um problema que também ocorre com alguns de nós. Buscamos a aprovação de Deus para os nossos desejos em vez de pedir-lhe direção. Não é bom fazer planos sem a direção de Deus. E também não é bom orar, menos que estejamos dispostos a aceitar a resposta dele. Então aquele povo foi até Jeremias, aqueles príncipes, alguns deles foram até Jeremias para saber se eles deviam ir ou não. Mas quando Jeremias disse que não, eles não obedecem. Então por que eles foram? Por que eles oraram? Por que eles pediram se eles não iam obedecer à voz de Deus? Então eles não estavam ali para ouvir a voz de Deus, mas eles queriam ouvir a própria voz deles. Eles não estavam ali para obedecer, mas eles estavam ali para fazer a vontade da carne. Eles queriam ir. Ali, quando Jeremias disse que Deus não estava no negócio, que eles não fossem, eles irritou contra Jeremias. Aí começaram a chamar Jeremias de falso profeta, que Jeremias estava falando da carne. Quantas pessoas olham para nós e dizem que não é Deus que nos usa? Assim Jeremias também ouviu essas coisas. Aleluia, Jesus, capítulo 43 ainda, versículo 4 ao 7 diz: com medo de obedecer ao Senhor, o povo se dirigiu ao Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. Pensaram que talvez Deus os poupasse, caso Jeremias fosse com eles. Jeremias sentiu como protetor por 40 anos, como profeta por 40 anos. Muitas de suas palavras já haviam se cumprido. Ele se recusava a viver confortavelmente na Babilônia, retornando para seu povo amado, mas este continuou a rejeitar o conselho de Jeremias. Então Jeremias ele estava ali e a Bíblia fala que o povo com medo de obedecer a Deus, porque muitas vezes estamos dessa maneira. Nós oramos, mas temos medo da resposta que Deus quer dar para nós. Às vezes nós até pedimos, mas quando a gente vai ver a resposta que não é de acordo com aquela que nós estamos buscando, aí nós já vamos dizer, não é Deus não. Deus não está aí não. Por quê? Porque não é o que Deus disse, não é o que você está querendo. É totalmente ao contrário. Então o povo estava com medo de obedecer à voz de Deus e dirigiu-se ao Egito, Eles foram ao Egito sem Deus mandar. E então, sem a aprovação de Deus, eles foram para o Egito. Aleluia. E Jeremias acabou indo junto. Jeremias sempre estava ali a serviço de Deus e também ajudando aquele povo. Aleluia. E passando pelo deserto, junto com aquele povo, por causa da desobediência do povo. Quantas vezes passamos por lutas, sem necessidade, mas por conta que tomamos a dor, tomamos a aflição de alguém, e aí passamos por lutas, por dificuldades. Aleluia, Jeremias era um desses. Aleluia, Jesus, que passou por muitos problemas. Aleluia, Deus, porque aquele povo não queria ouvir a voz de Deus. E aquele povo achou que Jeremias indo com eles, que Deus podia diminuir o peso. Deus poderia castigar menos aquele povo porque Jeremias estava ali. Quantas pessoas estão como este povo? Aleluia, Jesus. Estão rebeldes, mas na hora que precisa, corre atrás do Jeremias. Tem o Jeremias ali, eu vou atrás. E continua pecando, continua errando. Achando que quando Deus colocar a mão, Jeremias vai poder resolver a causa. E naquele momento ali, Jeremias estava com eles, sofrendo junto com eles. Foi parar no Egito junto com eles. Até que chegou uma hora que quando Jeremias está clamando pelo povo, Deus disse para Jeremias não clamar, porque ele não ia ouvir.
Por quê? Mas ele não era profeta? Sim. Mas chega uma hora que nem o profeta pode clamar mais. Por quê? Porque Deus quer modar o vaso. Aleluia. Deus quer fazer um vaso novo. E muitas vezes nem a nossa oração vai resolver. Aleluia. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre ele. A mão de Deus estava sobre aquele povo. E aquele povo achava que Jeremias ia ser ali, tipo um amuleto deles ali. Na hora que eles queriam, corria atrás de Jeremias. Mas na hora da desobediência, eles não ouviam a voz de Jeremias. Jeremias era tipo um amuleto, um amuleto da sorte ali. Se Jeremias estivesse com eles, ia dar tudo certo, mesmo eles errados. Aleluia, Deus, mas não foi assim. A Bíblia fala que aquele povo foi parar no cativeiro por causa da desobediência. Por causa da desobediência, nós pagamos um preço muito alto e muitas vezes, por causa da desobediência de alguém, todos nós perecemos. Olha para Jonas, né? Ah, mas como pode ser? A Bíblia fala que Deus toca naquilo que a gente mais ama. Ah, mas Deus é injusto? Não. Deus é Deus. Deus permitiu que aquele barco quase afundasse porque Jonas estava lá dentro. Jonas fugiu. Deus mandou Jonas ir para um lado e Jonas foi para o outro. E aquele povo quase que morria todos afogados por causa da desobediência de Jonas. Talvez você está, aleluia, na tua casa, tem um Jonas aí dentro. E o teu barco está prestes a afundar e Jonas continua dormindo. Jonas continua acomodado aí. E aí Deus permite que venha um grande vento. E o barco balança de um lado para o outro e você não entende. Porque Jonas está lá dentro e Jonas precisa acordar. Aleluia, Jonas precisa despertar e saber. Aleluia, que a desobediência dele pode afundar o barco de alguém. Que a desobediência dele pode, aleluia, ser a ruína de alguém. E ele precisa acordar. Então Deus permite que venha um vento, uma tempestade, como permitiu ali. Que o barco começa, preste a naufragar e aquele povo começa, aleluia, Jesus, a jogar cartas ali, a tentar adivinhar o que estava acontecendo, porque aquele povo era um povo idoso, era um povo que não conhecia o Deus de Jonas. Então aquele povo começa a imaginar o que está acontecendo. E de repente olha para Jonas, vai até a proa e Jonas está dormindo. Quantas pessoas estão igual Jonas? Você morrendo, você sofrendo, você correndo de um lado para o outro. E Jonas lá dormindo, ó. Bem lá. E Jonas está lá dormindo. E aí eles olham e dizem: o que tens, dormente? O que está acontecendo aí? Quem é você? De onde você vem? Aleluia. E Jonas fala: eu sou de tal lugar, assim, assim. Eu estou indo para outro lugar. Deus mandou ir para uma cidade, eu estou indo para outra. Me lança no mar, eu sei que o problema sou eu. Mas aquele povo já tinha perdido quase tudo, já tinha jogado as suas fazendas, tudo no mar, achando que o peso do barco ali era aquelas coisas que eles estavam carregando. E às vezes você acha que o que você está passando, às vezes você se culpa. Às vezes você acha que o problema é você e não sabendo que tem um Jonas dentro da tua casa. Que tem um desobediente dentro da tua casa, no meio da tua família. Aleluia, Deus, e que precisa acordar, então devemos mudar a nossa oração. Ali aqueles homens se levantaram e foram até Jonas. Quando eles viram que ele ia morrer, eles foram até Jonas e perguntou para Jonas o que estava acontecendo. E Jonas falou a verdade: me joga no mar que a tempestade vai passar. Eu sou o errado, eu sou o culpado. Eu sou desobediente. Eu sou um servo de Deus, mas eu estou em desobediência. E aí aqueles homens jogam Jonas no mar. E Deus, pela misericórdia ainda, porque Deus é misericordioso, envia uma grande baleia que engole Jonas. Por 3 dias Jonas fica no ventre daquela baleia e lá ele começa a orar. No barco ele estava dormindo, todo mundo ali jogando as suas coisas fora, perdendo muitas coisas. E Jonas dormindo. Mas quando aquele homem toma uma posição que vai até Jonas e pergunta para ele, ele fala: me joga no mar porque o culpado sou eu. Então você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer como aqueles homens foram e perguntaram para Jonas e jogaram Jonas no mar, quase com medo, porque eles sabiam que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro, era um Deus fiel. E a Bíblia fala que aqueles homens se converteram.
Aleluia, Jesus. Aqueles homens largaram os deuses e começaram a adorar somente um Deus. Então muitas vezes Deus vai permitir que entre um Jonas no teu barco, na tua casa. Mas não é para a morte, é para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E ali Jonas vai parar no ventre de uma baleia. Tem pessoas que estão indo parar no ventre da baleia, estão indo parar no Egito por desobediência. Ah, irmã, mas não é certo. O certo é Deus castigar aquela pessoa que errou. Quem somos nós para dizer o que Deus faz, que Ele deixa de fazer? Quem somos nós? Não somos nada, somos pó e cinza, somos vaso, somos barro. Ele é oleiro, Ele faz como quer. Aleluia, Jesus. Então este povo estava aqui e Jeremias pagando um preço por causa desse povo. Jeremias foi parar no Egito por causa desse povo. Povo rebelde. Mas que Deus tinha um grande amor ainda por este povo. Assim como Moisés. Moisés fez tudo pelo aquele povo, pagou um preço alto, tirou aquele povo ali do Egito, levou aquele povo com ele. Lá na frente, Moisés não entrou na terra por causa do povo. Deus apenas mostrou a terra para Moisés, mas Moisés não entrou por causa do povo. Moisés irou. O povo queria água de qualquer maneira e Moisés irou e feriu a rocha. Então Moisés não entrou na terra por causa do povo. Tem pessoas que estão perdendo as suas bênçãos por causa de alguém, mas nessa noite o Senhor manda te dizer, em nome de Jesus, mude a tua oração. Mude a tua oração. Aleluia, se levante. Vê se tem Jonas na tua casa, no teu barco, e pede para o Senhor acordar ele. Ainda que seja com vento, com a tempestade, mas que ele venha acordar.